Este projeto, inicialmente, apresentou uma polêmica sobre a constitucionalidade ou não. Esta possível inconstitucionalidade, no nosso entender, ela é vencida pela compreensão que não é um projeto que trata da chamada presunção de inocência, mas sim de inelegibilidade. No Brasil, você não pode ter os seus direitos políticos cassados, mas você pode ter os seus direitos políticos suspensos. Para você ter direitos políticos suspensos, você tem que ser condenado, está na Constituição. Agora, como critério de inelegibilidade, eu posso ter várias questões. O domicílio, que é um critério de elegibilidade, na verdade, mas um se opõe ao outro. Eu posso ter critérios de inelegibilidade relativa, como o fato que foi citado agora há pouco pelo deputado Flávio Dino, de um parlamentar que fica no cargo. E eu posso ter critérios de inelegibilidade como esse que está colocado, de o sujeito não ter sido condenado por um determinado grau, segundo grau. Então, me parece que essa questão está mais ou menos equacionada. Outro ponto muito levantado diz respeito à questão do direito político da pessoa em si. Eu não posso privar o sujeito de ser candidato. É preciso entender que o direito político, ele é um direito que classicamente é um direito chamado de primeira geração. É um direito individual da pessoa de ser candidato. O Brasil é uma república, então todos têm acesso aos cargos públicos, com limitações. Para ser presidente da república tem que ter 35 anos, para ser governador tem que ter 30, para ser juiz de paz tem que ter 21. Então há critérios de inelegibilidade relativa até de idade. Mas o direito político, que era encarado como um direito individual da pessoa, hoje, na nova compreensão, no avanço, nós passamos por os chamados direitos de segunda geração, direitos prestacionais do Estado, saúde, educação, aos chamados direitos difusos, como o direito ambiental. Então, o direito político também sofreu essa evolução. Eu vejo aqui companheiros da esquerda dizerem que é preciso, não podemos impedir a pessoa de ser candidato. Tentando até comparar o caso agora dessa vedação, a da candidatura de crimes comuns, com a vedação que tinha no regime militar, que era uma vedação para outro crime, que não tinha lógica nenhuma, que era um crime de opinião, crime político. Não há comparação. Não estamos falando aqui de uma vedação por um crime de opinião, estamos falando de uma vedação por um crime grave, um crime comum e grave. Então, esse direito político difuso não é apenas um direito do cidadão em si, de ele ser candidato. É um direito que permeia o direito de sufrágio, que envolve a comunidade como um todo. Nesta república, que é a forma de organização do Brasil, onde as pessoas têm acesso, um operário pode ser presidente da república, como está colocado aí, estas pessoas que têm essa forma de organização, esse país, que tem uma forma de organização de república, pode, sim, ter critérios para limitar a candidatura. E deve ter. E se você for ver o que diz a população brasileira, ora, a população brasileira, as pesquisas mostram, é amplamente favorável a ter uma limitação. Uma limitação. O sujeito, ele não tem seus direitos políticos suspensos. Ele pode continuar a votar, ele pode continuar a apresentação popular, ele pode votar em referendo, ele pode votar em plebiscito. Ele só não pode ser candidato, ele fica no banco um período. Ele não é candidato naquela eleição, porque está limitado a sua capacidade de ser candidato, a sua capacidade de ser presidente, de ser deputado, de ser vereador, de ser prefeito, porque a sociedade, e nós aqui somos os representantes por esse modelo aí, estamos dizendo que neste instante ele não pode ser candidato. Ele não teve cassado seus direitos políticos, não pode ser cassado, não foi suspenso os direitos políticos dele, mas ele não pode ser candidato naquela eleição. Me parece uma coisa razoável para o momento histórico que nós estamos vivendo. Eu quero pedir depois mais 3 minutos pela liderança, para concluir o raciocínio. Aí vem a questão de dizer que o povo é que escolhe. Ora, é claro que é o povo que escolhe, o povo é que vota. Mas quando você está eleito, você não é representante apenas daqueles que votaram em você. Você é um representante de todos. E o povo, em geral,
não quer políticos que estejam maculados ou que não represente um certo ideal que a população tem dos políticos. E o povo, claro que é livre para escolher e escolhe, mas essa liberdade que o povo tem uma certa relatividade. Porque o sujeito que, de repente, passou a mão no dinheiro público, roubou o dinheiro público, foi condenado no primeiro grau, às vezes tem mais chance de se eleger. Exatamente por quê? Porque roubou o dinheiro público, porque vai lá, caminha, porque compra voto, porque enfia dinheiro aqui e acolá, e impede aqueles que podem ser os representantes melhores, às vezes, de conseguir o resultado. Então, me parece absolutamente lógico que se vote nesse instante histórico um projeto deste tipo. É um projeto que veio, é um projeto popular, de iniciativa popular, que aqui foi subscrito por alguns deputados e que deveria ter sido votado hoje. Deveria ter sido votado hoje. Há uma manobra claramente diversionista para tentar impedir a votação dessa proposta. A ideia de levar para a Comissão de Justiça é uma ideia diversionista, é uma ideia de aperfeiçoar. Pô, se tiver que aperfeiçoar esse projeto, por que não aperfeiçoamos essa medida provisória que nós estávamos aí antes? Essa medida provisória, que são 18 bilhões, bom, essa tem que discutir muito mais com a população. 18 bilhões, ninguém sabe o que é. Esse projeto de ficha limpa, todo mundo já sabe. Você pode concordar ou não, mas o povo já sabe, teve aí os representantes, nós sabemos o que está escrito, está aí. Você quer mandar para a Comissão de Justiça por não concordar. Como aqui a tendência das pessoas nunca discordarem de nada, daquilo que a população é a favor, não sou contra. A pessoa diz, eu não sou contra, mas é porque a pessoa, evidentemente, é contra. Não precisa ser político para saber isso. Já dizia o velho Freud, o inconsciente não conhece o não. Quando a pessoa diz, não, sou contra, ela está dizendo, sou contra. É da natureza do inconsciente humano. Por isso que nós perdemos uma oportunidade de votar hoje essa proposta. Mas não está perdida ainda. Nós vamos lutar nos próximos dias para aprovar, para que isso vá para o Senado e para que tenhamos uma lei que altere um pouco essa relação com a população brasileira. Hoje os políticos não falam mais com o povo, a gente fala entre a gente, mas com o povo você não fala mais. Fala no máximo num jargão, na campanha política, propaganda e tal, mas falar diretamente e sentir o que o povo diz, você não consegue falar, porque não há sintonia entre o que nós fazemos aqui dentro e o que pensa a população. Então vamos dar um passo, dar um pouco mais de sintonia, um passo pequeno, um passo pequeníssimo, mas um passo em direção ao futuro, que é aprovar o projeto da ficha limpa aqui.